A chuva batia forte na pele de Arya enquanto ela corria, sem casaco, sem telefone, sem plano. Apenas a ardência nos pulmões e o terror apertando seu peito. Atrás dela, a voz de Derek cortava a tempestade. Você acha que pode me deixar, Arya? Continue correndo. Continue correndo. Seus pés descalços batiam contra o pavimento molhado. Sangue escorria de seu lábio rachado. O hematoma em suas costelas gritava a cada respiração. Por 3 anos, ela acreditou em suas desculpas, suas promessas, suas mentiras. Naquela noite, quando as mãos dele se fecharam em torno de sua garganta, ela finalmente entendeu. Da próxima vez, não haveria uma próxima vez. Uma luz dourada apareceu através da chuva. O Avalon Grand Hotel, o melhor de Manhattan. Arya irrompeu pelas portas, pingando no chão de mármore. O recepcionista noturno olhou para cima. Ela não parou. Ele está chegando. Ele sempre chega. Ela correu até encontrar uma porta aberta. Uma suíte, um closet. Arya se encolheu no canto, escondida atrás de ternos de seda e casacos de cachemir. Sua mão cobriu a boca para silenciar sua própria respiração. Passos no corredor. A voz de Derek, cheia de falso charme, perguntando se alguém tinha visto uma jovem confusa. Então, passos diferentes, mais lentos, deliberados. Este é o meu andar. A voz de um homem, fria, autoritária. Sugiro que você vá embora. Estou apenas procurando minha noiva. Ela não está aqui, e você tem 5 segundos antes que minha paciência se esgote. Silêncio, depois passos se afastando. Arya exalou. A porta do armário se abriu, a luz invadiu o cômodo, e ali estava um homem com olhos cinza-aço e um rosto esculpido nas sombras. Lorenzo Castellano não perguntou por que ela estava escondida em seu armário. Ele simplesmente disse, ele não vai tocar em você novamente. Arya havia escapado de um monstro naquela noite. Ela não tinha ideia de que acabara de cair nos braços de outro. Ou teria. Isso é apenas o começo. Curta e siga para ver o que acontece quando Arya descobre a verdade sobre o homem que a salvou. Compartilhe isso com um amigo que não consegue resistir a um romance proibido. A próxima parte será lançada em breve. Arya ficou ali parada, com os pés pregados no chão do guarda-roupa. A luz que entrava do quarto ao lado era forte o suficiente para arder em seus olhos. Mesmo assim, ela ainda conseguia ver o homem à sua frente com perfeita clareza. Ele tinha pelo menos 1,85 de altura, ombros largos e vestia um terno preto impecavelmente costurado, do tipo que Arya sabia que valia 1 ano inteiro do seu salário de enfermeira. Mas o que a mantinha no lugar, o que ela não conseguia desviar o olhar, eram os olhos dele. Cinza-aço, frios como gelo, fixos nela com uma compostura tão estranha que parecia irreal, como se descobrir uma mulher encharcada e machucada dentro de seu armário fosse algo que acontecesse todos os dias. Arya deu um passo para trás, seu instinto de sobrevivência gritando dentro de sua cabeça. Corra! Corra agora! Ela se virou, pronta para correr para a porta, mas a voz dele interrompeu o movimento. Se você sair correndo agora, ele ainda estará esperando no corredor. Arya congelou. Ele estava certo. Derek ainda estava lá fora. Derek estava sempre lá fora. Ela se virou para o estranho, com o coração batendo forte. Ele não se aproximou. Ele não tentou alcançá-la. Ele apenas ficou onde estava, mantendo distância, como se entendesse que qualquer movimento repentino poderia deixá-la em pânico. Então ele tirou um telefone do bolso do paletó, discou para Enzo e começou a falar, mas não em inglês, em italiano. Sua voz mudou completamente. Ainda baixa, ainda fria, mas agora com um tom mais agudo. Poder, comando, Lorenzo. Há um homem chamado Derek neste andar. Certifique-se de que ele saia do hotel. Arya não entendeu todas as palavras, mas ouviu o suficiente. Ela ouviu o nome de Derek. Ela ouviu um tom que não permitia discordância. E mais do que tudo, ela ouviu a resposta do outro lado da linha. Breve, obediência absoluta. Nenhuma única pergunta. O homem encerrou a ligação e colocou o telefone de volta no bolso como se tivesse acabado de pedir comida. Não como se tivesse recebido uma instrução para mandar alguém embora. Arya engoliu em seco. Ela morava em Nova York há tempo suficiente para saber que nem todos falavam assim. Nem todos tinham alguém pronto para cumprir ordens à meia-noite sem perguntar o motivo. Quem é você? A pergunta escapou antes que Arya pudesse impedi-la. O homem a observou por um longo momento e, em vez de responder, disse outra coisa. Você precisa de um médico. Minha irmã estará aqui em 10 minutos. Arya piscou. Um médico? Não a polícia?
Ela se preparou para ser interrogada, para ser questionada, para ser forçada a explicar por que estava escondida no quarto de um estranho. Mas ele não fez nada disso. "Por que você está me ajudando?" perguntou Arya, com a voz rouca de exaustão e lágrimas em excesso. "Você nem sabe quem eu sou." Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, seu olhar desviou-se para baixo e parou em sua garganta. Arya sabia o que ele estava vendo. A marca em forma de mão que Derek havia deixado quando apertou seu pescoço naquela noite. O queixo do homem se contraiu. Algo brilhou naqueles olhos cinzentos, rápido demais para Arya identificar, mas claro o suficiente para ela sentir. Não era pena, era raiva. "Não preciso saber quem você é para saber que precisa de ajuda." Sua voz permaneceu calma, mas estava mais fria do que antes. Fria como alguém que está escondendo algo. Então ele se virou e caminhou em direção à sala de estar. "Saia. Você não pode ficar no armário a noite toda." Arya hesitou por um segundo. Depois o seguiu. Ela não tinha outra escolha. A suíte era maior do que ela imaginava. Móveis escuros e elegantes. O tipo de luxo discreto que não se pode comprar com dinheiro comum. O homem a levou até um sofá creme, pegou uma toalha quente em algum lugar e a colocou ao lado dela. Ele não a entregou a ela. Ele não a tocou. Simplesmente a colocou ali e deu um passo para trás. Arya sentou-se com as mãos tremendo ao pegar a toalha. Ela permaneceu cautelosa, ainda observando todas as saídas, ainda pronta para correr se fosse necessário. Mas algo estava diferente ali. Algo que ela não sentia há 3 anos. Esse homem poderia ser qualquer um. Ele poderia ser perigoso. Ele poderia ser outro tipo de demônio. Mas pelo menos ele não era Derek. Pelo menos ele não a olhava como se fosse sua propriedade. Pelo menos ele mantinha distância. A campainha tocou, quebrando o silêncio. O homem se levantou e foi até a porta. "Minha irmã está aqui." A porta se abriu e uma mulher entrou. Arya olhou para ela e sentiu uma onda de surpresa com o contraste. Se Lorenzo era a escuridão, então essa mulher era a luz, mais jovem que ele, talvez com cerca de 29 ou 30 anos, com longos cabelos negros e olhos castanhos calorosos. Ela usava roupas simples, sem maquiagem, e carregava uma bolsa médica profissional. "Esta é Diana, minha irmã", disse Lorenzo com orgulho. "Ela é médica." Gianna não perguntou por que havia uma estranha molhada e machucada na suíte de seu irmão. Ela apenas deu a Arya um sorriso pequeno e gentil, colocou sua bolsa no chão e sentou-se ao lado dela. "Deixe-me dar uma olhada nesses ferimentos." Sua voz era suave, mas profissional. Suas mãos se moviam rapidamente, verificando os hematomas na garganta de Arya, suas costelas, seu lábio inchado, os arranhões ao longo de suas pernas. Cada movimento era preciso, intencional. Arya entendeu imediatamente que não se tratava de alguém que havia aprendido apenas nos livros. Gianna era uma médica de verdade, do tipo que já havia visto ferimentos suficientes para não se chocar com nada. Lorenzo pegou o celular e foi para a varanda atender uma ligação. Através do vidro, Arya ouviu ali, de costas retas, ombros tensos, sua voz baixa ecoando vagamente, embora ela não conseguisse distinguir as palavras. "Não há ossos quebrados", disse Diana enquanto enfaixava o ferimento na mão de Arya. "Mas esses hematomas levarão algumas semanas para desaparecer. Você precisa descansar." Ela fez uma pausa e olhou para Arya com olhos que não a julgavam. "E você precisa estar em um lugar seguro." Arya ficou em silêncio por um momento, então não conseguiu se conter. "Seu irmão? Que tipo de homem ele é?" As mãos de Diana pararam, seu olhar se voltando para a varanda, onde Lorenzo ainda estava ao telefone. Ela parecia escolher suas palavras com cuidado. "Meu irmão é um homem perigoso", disse ela finalmente. "Mas não para pessoas inocentes." Arya não sabia como responder. Diana continuou, sua voz agora mais suave. "Ele não acredita em amor. Ele só acredita em lealdade. Alguém o traiu anos atrás. Alguém em quem ele confiava completamente. Desde então, ele não deixou ninguém se aproximar. Ninguém, exceto a família." Ela olhou para Arya, "Mas se ele decidir proteger alguém, ele levará isso até o fim. É assim que ele ama, mesmo que nunca admita." A porta da varanda se abriu e Lorenzo voltou para dentro. Ele olhou para Diana, depois para Arya. Derek saiu do hotel. Sua voz não demonstrava emoção. Enzo garantiu que ele não voltaria esta noite. Arya soltou um suspiro, mas a tensão ainda a dominava. "Esta noite, sim. Mas e amanhã? E os dias seguintes?" Lorenzo pareceu ler isso em seu rosto. "Você vai dormir aqui. Vou ficar na sala." Não era uma oferta. Era uma afirmação. Arya abriu a boca para discutir, para dizer que não poderia ficar na casa de um estranho, que não queria ficar devendo nada a ninguém. Mas seu corpo atraiu.
O cansaço pressionava seus ombros, suas pálpebras, cada articulação dolorida. Ela não tinha mais forças para fugir. Gianna apertou a mão de Arya gentilmente. Você está segura aqui. Confie em mim. Então ela se levantou, abraçou Lorenzo rapidamente e saiu, deixando Arya sozinha com o homem misterioso. Lorenzo apontou para o quarto. Você deveria descansar. O quarto era mais luxuoso do que qualquer outro lugar em que Arya já tivesse dormido. Uma cama ampla com lençóis brancos macios, cortinas pesadas de veludo, um leve aroma de sândalo. Ela se deitou, fechou os olhos, mas o sono não vinha. Sempre que começava a adormecer, o rosto de Derrick surgia em sua mente, suas mãos, sua voz. Você me pertence, Arya. Você sempre me pertencerá. Ela se sentou de repente, com a pele coberta de suor frio. Incapaz de dormir, Arya foi para a sala de estar. A suíte estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelo brilho da cidade que penetrava pelas janelas. E Lorenzo estava sentado ali. Ele não estava dormindo. Estava simplesmente sentado no escuro, com um copo de bebida na mão, olhando para a chuva que ainda caía do lado de fora da janela. Ele sabia que ela estava ali antes mesmo que ela falasse. Não consigo dormir. Não era uma pergunta, era uma confirmação. Arya se aproximou e sentou-se na cadeira à sua frente, mantendo distância. O silêncio se estendeu entre eles. Então Lorenzo perguntou, com a voz baixa na noite. Você tem algum lugar para ir? Família, amigos. Arya pensou sobre sua vida. Seus pais morreram quando ela tinha 6 anos. Ela cresceu em um orfanato, sem parentes e amigos. Derrick a isolou de todos. Zoe era a única que restava, mas ela não podia ir para a casa de Zoe. Derrick iria procurar lá primeiro. Trabalho? Ela havia pedido demissão porque Derrick não queria que ela trabalhasse. Não, disse Arya com a voz vazia. Não tenho nada. Lorenzo a estudou por um longo tempo. Seus olhos cinzentos não se suavizaram com pena, nem se endureceram com julgamento. Eles apenas observavam, avaliavam. Então você ficará aqui até ter. Arya não sabia o que dizer. Ela assentiu, levantou-se e voltou para o quarto. Desta vez, quando se deitou, o cansaço finalmente venceu. Ela adormeceu e, pela primeira vez em 3 anos, não teve pesadelos. Estou dormindo na casa de um estranho. Esse foi seu último pensamento antes de perder a consciência. Mas me sinto mais segura do que nunca ao lado de Derrick. A luz do sol entrava pela janela e acordou Arya. Ela ficou imóvel por um momento, de olhos fechados, tentando se lembrar onde estava. Então, a noite anterior voltou à sua mente. A chuva, Derrick, a fuga, o armário, Lorenzo. Ela abriu os olhos e olhou para um teto desconhecido. Não era o apartamento de Derrick. Não era o inferno familiar. As manhãs com Derrick sempre começavam com medo. Ela acordava e a primeira coisa que fazia era ouvir, tentando adivinhar como ele estaria de humor naquele dia. Alegre, irritável, furioso. Certa vez, ela acordou com um soco no cabelo, Derrick a arrastando para fora da cama porque ela ousou dormir até tarde em vez de preparar o café da manhã. 1000 dias de medo constante. Foi uma vida inteira de inferno disfarçada de promessas e desculpas chorosas. Mas, naquela manhã, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Arya acordou sem medo. Ela se sentou e olhou ao redor do quarto. Na cadeira ao lado da cama, alguém havia colocado roupas novas, um suéter creme macio, jeans, roupas íntimas com a etiqueta ainda presa, exatamente do seu tamanho. No banheiro, ela encontrou uma escova de dentes nova, shampoo, sabonete líquido, tudo o que precisava. Alguém havia preparado tudo enquanto ela dormia. Lorenzo ou Gianna. Ela não sabia se sentia gratidão ou desconforto. Depois de tomar banho e se trocar, Arya foi para a sala de estar. Lorenzo já estava lá, parado perto da mesa de jantar com uma xícara de café na mão. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Parecia menos assustador do que na noite anterior, mas ainda exalava uma autoridade que ela não podia ignorar. Ele olhou para ela e acenou levemente com a cabeça. Dormiu bem? Arya estava prestes a responder quando a porta se abriu. Um homem entrou sem bater, sem perguntar, como se tivesse o direito de entrar e sair quando quisesse. E talvez tivesse. Ele era alto e tinha ombros largos, com uma longa cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto. Seus olhos eram frios como pedra, e quando eles percorreram Arya, ela se sentiu avaliada, medida para ver se era uma ameaça. Ele falou com Lorenzo em italiano, rápido e seco. Lorenzo respondeu com algumas palavras. Então o homem mudou para o inglês. Dom Castellano. A família Bernetti quer se reunir para discutir o negócio desta noite. Eles estão esperando a confirmação. Arya ficou imóvel. Negócio da família Down.
Ela não precisava ser um gênio para juntar as peças. Qualquer pessoa que morasse em Nova York há tempo suficiente sabia o que essas palavras significavam. Máfia. Lorenzo Castellano era da máfia, não apenas um membro comum. Dawn, o chefe. A Arya ficou ali, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Ela sentiu o olhar do homem com cicatrizes prendê-la no lugar. Lorenzo também olhou para ela. E naquele momento, ele soube. Ele soube que ela tinha ouvido, entendido. O homem com cicatrizes, Enzo, também percebeu. Sua mão se moveu instintivamente em direção à cintura, onde certamente havia algo escondido sob o paletó. Mas Lorenzo levantou a mão, sinalizando para ele parar. Enzo obedeceu imediatamente, mas seus olhos nunca deixaram a área. Lorenzo não explicou. Ele não se desculpou. Ele não se justificou. Ele apenas olhou para ela, com olhos cinzentos indecifráveis. Agora você sabe quem eu sou. Sua voz estava tão calma como se estivesse falando sobre o tempo. A questão é, você ainda quer ficar aqui ou quer voltar para ele? Arya ficou ali, presa entre duas escolhas. Voltar para Derek, o inferno familiar, onde ela sabia exatamente como seria tratada. Sabia exatamente que dor a esperava. Ou ficar com Lorenzo, o demônio desconhecido, o homem sobre o qual ela nada sabia, exceto que ele era da máfia e a salvara na noite anterior. Mas havia uma diferença. Derek a assustava. Toda vez que ele entrava em uma sala, seu coração batia forte contra as costelas. Suas mãos tremiam. Seu corpo se encolhia como se preparasse para o próximo golpe. Mas Lorenzo não. Parada ali naquela sala com um chefe da máfia e seu capanga, Arya não sentia medo. Ela não entendia por quê. Talvez estivesse exausta demais para sentir medo. Talvez tivesse chegado ao seu limite. Ou talvez, apenas talvez, houvesse algo na maneira como Lorenzo a tratara na noite anterior. A maneira como mantinha a distância, como nunca a tocava sem consentimento, fazia-a sentir-se segura. O silêncio prolongava-se. Enzo continuava ali, à espera. Lorenzo continuava a observá-la, paciente. Arya engoliu em seco e tomou a sua decisão. Eu vou ficar. Lorenzo assentiu, devagar e com calma, como se fosse a resposta que ele esperava, como se soubesse desde o início o que ela escolheria. Enzo olhou para Arya mais uma vez, ainda com desconfiança nos olhos, mas não disse nada. Ele trocou mais algumas palavras com Lorenzo em italiano, depois saiu, fechando a porta atrás de si. Lorenzo empurrou a xícara de café em direção a Arya. Tome o café da manhã. Você precisa de forças. Arya bebeu seu café em silêncio, mas a pergunta que queimava em sua mente se recusava a se acalmar. Ela observou Lorenzo, que estava lendo algo em seu celular, com o rosto tão indecifrável como sempre. Finalmente, ela não conseguiu mais se conter. Por que você me ajudou? Lorenzo ergueu os olhos, seus olhos cinzentos encontrando os dela. O que você quer de mim? Arya insistiu, sua voz tremendo levemente. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nada para trocar. Sou apenas uma mulher fugindo do meu ex-noivo. Por que alguém como você se importaria? Ela esperou. Esperou que ele dissesse algo. Talvez ele admitisse que a achava lá atraente. Talvez ele quisesse algo em troca. Um serviço, uma promessa de lealdade, qualquer coisa. Ninguém dá nada de graça neste mundo. Ela havia aprendido essa lição há muito tempo, mas Lorenzo apenas olhou para ela, sua expressão inalterada. Eu odeio homens que batem em mulheres. Sua voz estava calma. Não havia outro motivo. Então ele se levantou e foi embora, deixando Arya sentada sozinha com seu café esfriando em suas mãos. Ela não sabia se devia acreditar nele. Os dias que se seguiram transcorreram em um ritmo estranho. Arya ficou na cobertura de Lorenzo e pouco a pouco começou a se recuperar. Os hematomas em sua garganta passaram de roxos para amarelos, então desapareceram lentamente. Suas costelas pararam de doer quando ela respirava. Seu lábio sarou. Seu corpo se recuperou e seu espírito começou a se recuperar com ele. A cobertura era maior do que qualquer lugar em que ela já havia morado. Uma sala de estar com janelas do chão ao teto, com vista para toda Manhattan. Uma cozinha moderna e elegante, com uma ilha de mármore. Seu quarto tinha seu próprio banheiro e uma pequena varanda. Tudo era luxuoso, caro, impecável, mas vazio. Arya percebeu que depois de alguns dias, essa cobertura não tinha sinais de vida. Nenhuma foto de família nas paredes, nenhuma lembrança nas prateleiras, nenhum livro deixado sobre a mesa. Nada pessoal. Como se Lorenzo apenas existisse ali. Em vez de conviverem, eles raramente conversavam. O café da manhã passava em silêncio. Lorenzo lia as notícias ou navegava em seu celular. Arya comia e tentava não olhar para ele. Às vezes, eles se cruzavam no corredor,
Seus olhos se encontravam por um segundo antes de se desviarem. Lorenzo sempre mantinha distância. Ele nunca entrava no quarto dela, a menos que ela o convidasse. Ele nunca a tocava. Ele nunca ficava muito perto. Como se ele entendesse que ela precisava de espaço, precisava de tempo, precisava da sensação de segurança que Derek havia tirado dela durante todo o tempo em que estiveram juntos. Gianna apareceu uma vez, carregando sua maleta médica e uma caixa de doces. Ela verificou os ferimentos de Arya e acenou com a cabeça em aprovação quando viu que estavam cicatrizando bem. Então elas se sentaram com um chá e conversaram sobre coisas comuns, o tempo, bons restaurantes em Manhattan, novos filmes. Gianna não perguntou sobre Derek. Ela não perguntou sobre o passado. Ela apenas conversou com Arya como se fossem amigas. E Arya percebeu que havia esquecido como era ter alguém conversando com você, sem julgar, sem controlar, sem exigir. Com o passar dos dias, Arya começou a notar pequenos detalhes sobre Lorenzo. Ele acordava cedo, sempre na sala antes dela, com o café já pronto. Ele trabalhava constantemente, seu telefone tocava sem parar, mas nenhuma das ligações parecia pessoal, nenhum amigo ligando para saber como ele estava, nenhuma namorada mandando mensagens, ninguém. Ele jantava sozinho, geralmente por volta das 10 ou 11 da noite, quando seu trabalho finalmente terminava. Ele bebia sozinho na varanda, observando a cidade. Ele morava nessa cobertura multimilionária e, ainda assim, ninguém esperava por ele para voltar para casa. Uma noite, Arya não conseguia dormir. Ela foi até a sala com a intenção de pegar um copo d'água, mas parou quando viu uma figura na varanda. Lorenzo estava lá sozinho, olhando para Manhattan. Ele não sabia que ela o observava, e pela primeira vez, Arya viu algo diferente nele. Não era frieza, nem poder, mas solidão. Estava na curva de seus ombros, na maneira como ele se posicionava, no espaço vazio ao seu redor que ninguém preenchia. Esse homem poderia fazer uma cidade inteira tremer, pensou Arya. Mas quem está com ele quando a noite chega? Ela voltou para o quarto sem pegar água, sem fazer barulho. Mas a imagem de Lorenzo sozinho no escuro não saía de sua cabeça. E ela percebeu que talvez eles não fossem tão diferentes assim. Ambos estavam fugindo de algo. Ambos estavam sozinhos. Só que demonstravam isso de maneiras diferentes. Uma semana se passou. Arya começou a se acostumar com o ritmo de vida na cobertura de Lorenzo. Acostumou-se ao silêncio. Acostumou-se à distância respeitosa entre eles. Acostumou-se à sensação de segurança que havia esquecido há muito tempo. Mas ela sabia que isso não poderia durar para sempre. Derek ainda estava por aí. E Derek nunca desistia. Lorenzo instalou uma linha segura para ela entrar em contato com Zoe. O tipo de telefone que não podia ser rastreado, um número que não podia ser localizado. Ela ligou para a amiga uma tarde, enquanto Lorenzo estava fora, com o coração batendo forte enquanto ouvia o telefone tocar. Arya. A voz de Zoe transbordava preocupação. Onde você está? Você está bem? Estou bem, disse Arya, tentando manter a voz firme. Estou em um lugar seguro. Zoe ficou em silêncio por um segundo. Então sua voz baixou. Derek está enlouquecendo procurando por você. Ele contratou um detetive particular. Ele está perguntando em todos os lugares. Ele até veio à minha casa 2 vezes. Ele não está desistindo, Arya. Ele nunca vai desistir. Arya fechou os olhos. Ela sabia. Ela sabia que Derek havia como sua propriedade, como algo que ele possuía. E Derek nunca deixava ninguém tirar o que lhe pertencia. Arya, a voz de Zoe hesitou. Eu ouvi algo. Você se lembra quando foi hospitalizada há 2 anos? Quando Derek bateu em você com tanta força que você quebrou as costelas? Arya se lembrava. Ela se lembrava de cada detalhe. A dor que rasgava seu peito quando ela tentava respirar. O sangue no chão. Derek em pé, ao lado dela. Seu rosto vermelho de raiva porque ela ousou responder. Depois, o hospital, as perguntas do médico e sua mentira. Eu caí da escada. Ninguém acreditou, mas ninguém insistiu. A família de Derek pagou para o hospital ficar calado. Zoe disse com a voz trêmula. Eles têm registros, Arya. Registros reais. Se você falar, se apresentar essas provas, Derek poderá ser processado. Arya ficou gelada. Ela não sabia. Sempre pensou que não havia provas. Não havia como provar. Ninguém acreditaria em uma órfã contra o filho da família mais poderosa do mundo jurídico de Nova York. Mas os registros ainda estavam lá. As provas ainda existiam. O som da porta se abrindo fez Arya se assustar. Lorenzo entrou e ela encerrou a ligação rapidamente. Tenho que desligar, disse ela rapidamente. Ligo de volta. Lorenzo olhou para ela como se pudesse ler tudo o que ela estava tentando esconder.
Ele não perguntou com quem ela estava falando. Em vez disso, ele deu um passo à frente e colocou um arquivo grosso na frente dela. Estou investigando Derek desde a primeira noite. Arya olhou para o arquivo, depois para Lorenzo. Ele acenou com a cabeça, sinalizando para que ela o abrisse. Ela o fez, e o que viu a deixou sem fôlego. Tudo estava ali. Fotografias de seus ferimentos tiradas dos registros do hospital. Mensagens ameaçadoras que Derek lhe enviara nos últimos 3 anos. Relatórios das vezes em que ele subornara a polícia para ignorar chamadas. Uma lista de pessoas que ele ameaçara para que ficassem em silêncio, incluindo médicos, enfermeiras, vizinhos, até mesmo fotografias dela que ele tirara sem que ela soubesse, seguindo-a até o trabalho, até a loja, até o encontro com Zoe. Ele é obcecado, sussurrou Arya, com as mãos tremendo enquanto virava página após página. Ele é doente. Lorenzo não falou nada, apenas ficou ali observando-a. Então ele disse baixinho, ele está me investigando também. Arya olhou para cima, com os olhos arregalados. O quê? Ele sabe que você está comigo, disse Lorenzo. Seu tom era calmo, como se estivesse comentando sobre o tempo. Ele sabe quem eu sou, e acha que pode usar isso para me ameaçar. Ele acha que pode ameaçar você, expondo que você mora com a máfia. Arya sentiu seu sangue gelar. Derek estava ousando ameaçar a máfia. Lorenzo sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso frio de um predador. Ele é arrogante, filho de uma poderosa família de advogados, criado com dinheiro e conexões. Ele acha que essas coisas podem protegê-lo de tudo. Ele fez uma pausa e olhou para Arya. Ele está errado. Arya olhou para o arquivo, depois voltou a olhar para Lorenzo. E agora? Lorenzo puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Pela primeira vez em uma semana, ele esteve tão perto. Você tem 2 opções, disse ele, com voz séria. Fugir pelo resto da vida. Posso levá-la para um lugar onde Derek nunca a encontrará. Uma nova identidade, uma nova vida em um país onde ele não pode chegar. Ele parou. Ou, perguntou Arya, com voz trêmula, ou lutar. Lorenzo manteve o olhar fixo nela. Use o que ele esconde contra ele. Exponha-o para o mundo inteiro. Faça-o perder tudo. Sua reputação, sua família, sua liberdade. Arya olhou para o arquivo, para as provas de seus 3 anos de inferno. Suas mãos tremiam. Não sei como lutar, ela sussurrou. Nunca lutei, só sei fugir. Fugir e aguentar. Eu vou te ensinar, disse Lorenzo. Não havia piedade em sua voz, apenas certeza. Ariel olhou para ele. Esse homem, um chefe da máfia, temido por Nova York, estava se oferecendo para ensiná-la a se defender. Por 3 anos, ela viveu como uma sombra, com medo, obediente, esperando a próxima tempestade chegar. Mas talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de parar de ser uma vítima e começar a revidar. Arya respirou fundo e olhou para Lorenzo. Ensine-me. Arya sabia que Derek estava se aproximando. Ele estava procurando uma maneira de destruí-la, de destruir Lorenzo, de destruir qualquer coisa que ousasse se colocar entre ele e o que ele considerava seu. Mas dessa vez, ela não fugiu. Dessa vez, ela se preparou. No dia seguinte, Lorenzo a levou a uma sala que ela nem sabia que existia na cobertura. Uma academia particular, espaçosa, com piso de madeira e espelhos cobrindo uma parede. Os equipamentos estavam organizados em um canto, mas a maior parte do espaço estava livre. Primeira lição, disse Lorenzo, tirando o paletó e jogando-o sobre uma cadeira. Arya ficou parada no meio da sala, inquieta. Ela nunca havia lutado na vida. Nunca havia resistido. Por 3 anos, ela só soube se encolher e esperar a tempestade passar. A primeira coisa que você precisa entender, disse Lorenzo, colocando-se na frente dela, é que você não precisa ser mais forte que seu oponente. Você só precisa ser mais rápida e saber onde golpear. Ele começou a ensinar-lhe o básico. Como se libertar quando alguém agarrasse seu pulso. Quando alguém a envolvesse com um braço por trás. Quando alguém a imobilizasse. Como bloquear de forma a reduzir os danos. Como atingir os pontos fracos. Olhos, garganta, virilha, joelhos, os lugares que doem independentemente do tamanho da outra pessoa. Arya praticou cada movimento repetidamente até o suor brotar em sua testa. Lorenzo foi paciente, corrigindo sua postura, explicando cada detalhe. Ele manteve uma distância profissional, tocando-a apenas quando necessário para ajustar sua forma. Mas houve momentos em que essa distância diminuiu. Como quando ele ficou atrás dela e corrigiu a posição de seus braços enquanto ela praticava socos. A mão dele repousava em seu antebraço, quente e firme. Sua respiração roçava perto de sua orelha. Arya sentiu seu coração acelerar.
e não por causa do exercício. Ela virou a cabeça levemente e percebeu que Lorenzo também estava olhando para ela. Ambos pararam de respirar por um segundo. Então Lorenzo deu um passo para trás, como se tivesse ficado chocado. Continue. Sua voz estava um pouco áspera. Eles treinaram por mais um tempo, mas Aria percebeu que algo havia mudado. O ar entre eles parecia mais pesado, mais tenso. Lorenzo tirou a camisa, ficando apenas com uma camiseta regata para poder se mover mais facilmente. E foi então que Aria as viu. As cicatrizes que percorriam suas costas, longas e profundas, de um rosa pálido contra sua pele. Não uma ou duas, muitas, como se alguém tivesse batido nele com alguma coisa. Um chicote ou um cinto, repetidamente, durante um longo período de tempo. Aria não perguntou. Ela sabia que havia feridas que as pessoas não queriam explicar. Ela mesma tinha cicatrizes, talvez não visíveis na pele, mas não menos profundas. Mas Lorenzo sabia que ela tinha visto. Ele parou, ainda de costas para ela, e o silêncio se prolongou, pesado e cheio de tudo o que não foi dito. Meu pai foi morto quando eu tinha 20 anos, Lorenzo disse finalmente, com a voz baixa e distante. Eu tive que sustentar a família a partir daquele momento, proteger Diana, impedir que o império entrasse em colapso. Essas cicatrizes são o preço que paguei para aprender a sobreviver. Ele se virou para encará-la e, pela primeira vez, Aria viu algo diferente naqueles olhos cinzentos. Não era frieza, nem poder, mas dor. Uma dor antiga, com cicatrizes, mas que nunca havia sido verdadeiramente curada. Aria não falou nada, apenas acenou com a cabeça. Um pequeno gesto para que ele soubesse que ela entendia. Ela entendia o que significava carregar cicatrizes que ninguém podia ver. Ela entendia o que significava se tornar forte porque não havia outra escolha. Eles continuaram treinando, mas o clima havia mudado. Algo novo se colocava entre eles agora. Uma conexão frágil como um fio recém-tecido. Lorenzo corrigiu sua postura novamente, e dessa vez a distância entre eles era tão pequena que Aria podia sentir o calor emanando do corpo dele. Ela podia ouvir a respiração dele um pouco mais rápida do que o normal. Ela olhou para cima e seus olhos se encontraram. 1 segundo, 2 segundos. A tensão era tão forte que Aria podia senti-la em sua pele. Lorenzo olhou para ela como se estivesse lutando contra si mesmo. Então, ele deu um passo para trás abruptamente, como se tivesse tocado fogo. Por hoje é o suficiente. Sua voz falhou um pouco. Você deve descansar. Ele pegou sua jaqueta e saiu rapidamente da academia sem olhar para trás. A Aria ficou ali sozinha, com o coração ainda batendo forte, a pele ainda quente onde ele a havia tocado. Agora ela entendia. Lorenzo não era frio, ele não era insensível. Ele mantinha a distância, não porque não se importava, mas porque se importava demais. Ele estava se protegendo, assim como ela. Duas pessoas que haviam sido magoadas, ambas com medo. Ambos haviam construído muros ao redor de seus corações. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem se curar juntos. Certa manhã tudo mudou. Aria estava sentada na sala de estar com seu café quando a porta da cobertura se abriu. Enzo entrou furioso, com uma expressão tão séria que Aria nunca havia visto antes. Ele nem sequer olhou para ela, seus olhos fixos apenas em Lorenzo, que estava perto da janela. Chefe, você precisa ver isso, disse Enzo, empurrando um tablet em direção a Lorenzo, sua voz tensa como um fio. Agora mesmo. Lorenzo pegou o tablet e Aria viu sua expressão mudar de calma para rígida, mandíbula cerrada, olhos escurecendo. Ele olhou para cima e seu olhar encontrou o dela. Algo naquele olhar fez Aria se levantar, fez-lhe aproximar-se. O que é? Perguntou ela, com o coração a acelerar. Lorenzo não respondeu. Apenas lhe estendeu o tablet, e quando Aria olhou para o ecrã, o seu mundo desabou. Um vídeo dela numa situação pornográfica. Aria viu o seu próprio rosto, o seu próprio corpo, a fazer coisas que nunca tinha feito. Não era ela. Ela sabia que não era ela, mas parecia ela de uma forma que a fez sentir arrepios. Cada traço, cada expressão, cada menor detalhe, uma falsificação profunda. Derrick tinha feito uma falsificação profunda. O tablet escorregou de suas mãos. Aria cambaleou para trás com as pernas tremendo. Não, ela sussurrou. Não, 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 isso se tornou viral, disse Enzo com a voz baixa e cheia de fúria. Em todas as redes sociais a mídia está circulando. Eles sabem que ela mora aqui? Aria sentiu que não conseguia respirar. Ela pensou no que aconteceria a seguir. As pessoas veriam aquele vídeo. Velhos amigos, ex-colegas de trabalho, Zoe, todos. Eles pensariam que era ela. Acreditaria que era real.
Nas horas que se seguiram, Arya viu sua vida ser desenterrada diante de seus olhos. A mídia se movia como abutres que haviam sentido o cheiro de sangue. A mulher misteriosa que morava com o chefe da máfia, Lorenzo Castellano. Sua identidade exposta, seu passado dissecado. Tudo o que ela tentou manter em segredo agora estava exposto para o mundo inteiro ver. E aquele vídeo, aquele maldito vídeo, estava em toda parte. Derek não queria apenas tê-la de volta. Ele queria arruiná-la completamente, de forma definitiva. Se ele não podia tê-la, então ninguém poderia tê-la. E se ela ousasse deixá-lo, ela pagaria por isso. E mais do que isso, acrescentou Enzo com a voz tensa. O vídeo também foi enviado aos nossos parceiros de negócios, junto com uma mensagem. Este é o tipo de mulher que Dom Castellano protege. Lorenzo ficou completamente imóvel, mas Arya podia ver a fúria fervendo sob aquela superfície fria. Derek não estava apenas atacando ela. Ele estava atacando Lorenzo também. Ele estava tentando destruir tudo. A reputação dela, o trabalho de Lorenzo, tudo o que ele pudesse alcançar. Alguns parceiros estão se retirando. Enzo continuou. Eles não querem se envolver em um escândalo. Lorenzo permaneceu em silêncio, mas Arya viu sua mão se fechar em punho. Não por causa de sua reputação, não por causa do dinheiro, por causa dela, porque ela estava sendo magoada. E foi então que Arya se quebrou. Ela afundou no sofá e as lágrimas começaram a cair. Ela tentou ser forte por semanas. Tentou não chorar, tentou acreditar que tudo ficaria bem. Mas agora ela não conseguia mais. Por que ele não me deixa ir? Sua voz se quebrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu fui embora. Não quero mais nada dele. Por que ele não me deixa em paz? Lorenzo ficou ali, observando-a chorar. Arya podia ver o desamparo em seu rosto, como se ele não soubesse o que fazer. Ele era um homem capaz de comandar todo um império mafioso. Mas diante de uma mulher em colapso, ele não tinha resposta. Então, ele fez algo que nunca havia feito antes. Lorenzo atravessou a sala, sentou-se ao lado dela e a puxou para seus braços. Arya ficou rígida por um segundo. Então, ela cedeu. Ela chorou em seus braços. Chorou por tudo que Derek havia roubado dela. Chorou pelo tempo que passou em cativeiro. Chorou por aquele vídeo e pela vergonha que ele trazia. Chorou pela garota que ela havia sido e pela mulher destruída em que se tornara. E pela primeira vez, ela não se sentiu fraca por isso, porque Lorenzo estava ali. Porque ele não a empurrou, não disse para ela parar, não ofereceu palavras vazias. Ele apenas a abraçou, com um braço em volta de suas costas e a outra mão repousando em seus cabelos, e a deixou chorar até que não houvesse mais lágrimas. Quando Arya finalmente ergueu o rosto, com os olhos inchados e vermelhos, ela encontrou Lorenzo olhando para ela. E naqueles olhos cinzentos, ela viu raiva. Não do tipo que se acende e se apaga. Do tipo que é fria, profunda e absoluta. Vou fazê-lo pagar, sussurrou Lorenzo, sua voz trêmula de raiva contida. Ele vai se arrepender do dia em que tocou em você. Arya olhou para ele. Você vai matá-lo? Lorenzo balançou a cabeça lentamente. Não, a morte é fácil demais. Vou fazer algo pior. Ele levantou a mão e enxugou as lágrimas de seu rosto com delicadeza. Arya mal sentiu. Confie em mim. Lorenzo não perdeu tempo. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião de emergência no escritório da cobertura. Arya nunca tinha entrado nessa sala antes. Era ampla, com uma longa mesa de conferência feita de madeira escura e uma grande tela montada na parede, e agora estava cheia de pessoas. Enzo estava parado perto da porta, seu olhar penetrante, passando por cada pessoa que entrava. Um jovem de óculos e laptop foi apresentado como Marco, o melhor especialista em tecnologia que o dinheiro poderia comprar. Uma mulher de meia idade em um terno cinza. A advogada da família Castellano se chamava Victoria, e ela parecia tão fria quanto Lorenzo. Havia alguns outros que Arya não conhecia pelo nome, mas ela podia adivinhar quem eram. Pessoas que trabalhavam para Lorenzo, pessoas que fariam qualquer coisa que ele ordenasse. Arya ficou em um canto, sentindo-se deslocada entre eles. Ela era apenas uma órfã, uma ex-enfermeira, uma vítima de abuso. Ela não pertencia a esse mundo. Mas então Lorenzo olhou para ela e disse, você conhece Derek melhor do que qualquer pessoa nesta sala. Seu tom não era um pedido. Era uma afirmação. Preciso da sua ajuda. Arya engoliu em seco e acenou com a cabeça. Ela caminhou até a mesa e sentou-se. Pela primeira vez na vida, ela não era uma vítima passiva esperando que alguém a salvasse. Ela fazia parte do plano. Ela tinha voz. Ela contou tudo o que sabia sobre Derek. Seus hábitos. Ele acordava às 6, malhava às 7 e ia para o escritório às 9. Suas fraquezas. Ele era viciado em controle.
Não suportava que ninguém desafiasse sua autoridade. Perdia a paciência quando era encurralado. As pessoas em quem confiava, seu assistente pessoal chamado Jason, seu melhor amigo da faculdade chamado Marcos e, claro, seus pais, os lugares que frequentava, o clube de golfe nos fins de semana, seu restaurante italiano favorito no Upper East Side, o apartamento da amante que ele achava que a Aria não conhecia. Lorenzo ouviu e absorveu cada detalhe. Ele não interrompeu, ele não julgou, ele apenas ouviu. E quando a Aria terminou, ele acenou para Marco. Encontre a fonte do vídeo. Quero saber onde foi feito, quem o fez e quem pagou por ele. Marco martelou o teclado como um homem possuído por 2 horas seguidas. A Aria ficou sentada ali, bebendo café frio, esperando. Lorenzo não saiu da sala, não checou seu telefone, não fez nada além de esperar pelo resultado. Finalmente, Marco ergueu os olhos, com uma expressão que era tanto de espanto quanto de triunfo. Encontrei. Ele jogou as descobertas na tela grande. O vídeo foi produzido por uma empresa de IA chamada Cinex, especializada em deepfake e manipulação de vídeo. E aqui está a parte interessante. Derek Thornton é dono de 15% dessa empresa. Aria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Derek não tinha apenas contratado alguém para fazer o vídeo. Ele era dono da empresa que o produziu. Tem mais, continuou Marco. Encontrei e-mails entre Derek e o diretor executivo da Syntax. Derek encomendou pessoalmente este vídeo, especificamente um vídeo de Aria Mitchell usando fotos de suas antigas contas nas redes sociais. Prova clara. Ele colocou os e-mails na tela, os registros de transferência, tudo documentado, impossível de negar. Derek havia assinado sua própria sentença com suas próprias mãos. Aria olhou para as provas e sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais medo, e não era humilhação. Era raiva. Raiva que ela vinha reprimindo há uma eternidade. O que você vai fazer com Derek? Ela perguntou a Lorenzo, sua voz tremendo levemente. Não por medo, mas pelo fato de não ter certeza se queria ouvir a resposta. Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Aria o observou e se perguntou se aquele era o momento em que finalmente veria o verdadeiro demônio de Lorenzo Castellano. Se ele tivesse ordenado a morte de Derek, se ela teria que testemunhar isso, se ela iria querer. Não vou matá-lo, Lorenzo disse finalmente. E Aria não sabia se sentia alívio ou decepção. A morte é fácil demais, rápida demais. Ele não sentiria nada. Então o que você vai fazer? Lorenzo olhou para ela, seus olhos cinzentos frios como gelo. Vou deixar o mundo inteiro ver quem ele realmente é. Expor todos os crimes que ele já enterrou. Abuso, suborno, ameaças, o vídeo falso, tudo. Ele se levantou e caminhou até a janela com vista para Manhattan. Ele perderá tudo. A reputação que construiu durante toda a sua vida. Sua família lhe dará as costas. Sua carreira entrará em colapso. Sua liberdade será tirada. E ele terá que viver com isso todos os dias na prisão, sabendo que todos sabem quem ele é. Lorenzo voltou-se para ela. A morte acaba com a dor. Quero que ele viva com ela. Aria olhou para ele e entendeu que isso não era misericórdia. Crueldade em um nível diferente. E ela não sabia se isso a deixava com medo ou grata. O plano foi colocado em prática nos dias seguintes. Victoria preparou o processo judicial. Marco reuniu mais provas digitais. Enzo coordenou a mão de obra para manter Derek sob vigilância. Tudo estava se encaixando. Lorenzo olhou para Aria. Você está pronta? Aria assentiu, com o coração acelerado, mas as mãos não tremiam mais. Estou pronta. Mas nenhum dos dois sabia que, em algum lugar da cidade, Derek também estava preparando seu próximo passo. E dessa vez, ele não viria atrás de Aria. Ele viria atrás da pessoa de quem Aria gostava. Aria ligou para Zoe, como sempre fazia naquela tarde. O telefone tocou. 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Ela ligou novamente. Nada. Mais uma vez, silêncio. O coração de Aria começou a bater mais forte. Zoe sempre atendia. Não importava o que ela estivesse fazendo, não importava onde ela estivesse, Zoe sempre atendia às ligações de Aria. Essa era a regra delas. Especialmente agora, o telefone de Aria vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ela abriu e o mundo parou. Uma foto. Zoe, sua melhor amiga, estava sentada em uma cadeira de madeira, com as mãos amarradas atrás das costas e fita adesiva sobre a boca. Os olhos de Zoe estavam arregalados de terror e havia sangue seco em sua testa. Abaixo da imagem havia uma mensagem. Venha sozinha ou ela morre. Seguia-se um endereço. Um armazém nos arredores de Manhattan. Você tem 2 horas. Derek. Aria não precisava ver o nome do remetente para saber quem era. Ela ficou parada ali, com as mãos tremendo tanto que quase deixou o telefone cair. Não, Zoe, não.
Qualquer pessoa, qualquer coisa, mas Zoe não. Zoe era a única que restava ao lado dela após 3 anos de inferno. A única pessoa de quem Derek não conseguiu afastá-la. A única pessoa que acreditava nela, a apoiava, a amava incondicionalmente. E agora Derek tinha Zoe. Arya correu para a sala de estar, onde Lorenzo conversava com Enzo. Ela não conseguia falar. Apenas empurrou o telefone em direção a ele. Lorenzo olhou para a tela e ela viu seu maxilar se contrair. Enzo se inclinou sobre o ombro dele e xingou em italiano. Eu tenho que ir, disse Arya com a voz trêmula, mas determinada. Agora mesmo eu tenho que chegar lá. Não, disse Lorenzo com a voz dura como aço. É uma armadilha. Ele quer você sozinha, para poder fazer o que quiser com você. Não me importo se é uma armadilha ou não, gritou Arya, com lágrimas começando a cair. É a Zoe, minha amiga, a única pessoa que ficou quando todos os outros foram embora. Não posso deixá-la morrer por minha causa. E o que você fará quando chegar lá? Lorenzo rebateu, com a voz mais alta do que ela jamais tinha ouvido. Deixe-o matar vocês dois. Você acha que pode enfrentar Derek Thornton sozinha? Não sei, gritou Arya. Não sei o que farei, mas não posso ficar aqui e deixar Zoe morrer. Ela está lá por minha causa. Se eu não tivesse fugido, se não tivesse vindo para cá, Derek nunca teria tocado nela. A culpa é minha. Ela se virou em direção à porta, pronta para sair correndo, mas Lorenzo agarrou seus ombros e a virou de volta para ele. E pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era frieza, nem controle, pânico, medo. E você acha que eu posso deixar você morrer? Lorenzo disse com a voz trêmula. Você acha que eu posso ficar aqui parado e ver você entrar sozinha nessa armadilha? Arya ficou imóvel. Ela olhou para ele e viu o que ele vinha escondendo há semanas. Lorenzo percebeu o que havia dito. Ela pôde ver o momento em que ele quis retirar o que havia dito. Queria reconstruir a barreira. Queria voltar à máscara familiar da indiferença. Mas ele não o fez. Você é importante para mim, Arya. Sua voz ficou áspera. Mais do que você imagina. Mais do que eu quero admitir. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Enzo se retirou discretamente, deixando-os a sós. Arya olhou para Lorenzo, o homem que a salvara naquela noite chuvosa, que lhe dera abrigo, que lhe ensinara a lutar, que a abraçara enquanto ela chorava. E ela entendeu. Entendeu que ele também estava com medo. Não de Derek, mas de perdê-la. Então me ajude, disse Arya, sua voz suavizando-se. Não me impeça. Ajude-me a salvar Zoe. Lorenzo a estudou por um longo momento, seus olhos cinzentos cheios de emoções que ela não conseguia decifrar completamente. Então ele assentiu. Vamos salvá-la, mas faremos do meu jeito. Na hora seguinte, o plano estava pronto. Arya apareceria sozinha no armazém, exatamente como Derek exigiu, mas ela usaria um dispositivo de rastreamento e um microfone de gravação. A equipe de Lorenzo cercaria o local com antecedência, escondida na escuridão, esperando. A polícia havia sido notificada. Eles chegariam no momento certo para prender Derek com todas as provas. Você será a isca, disse Lorenzo, sem tirar os olhos dela. Mas você nunca estará sozinha. Prometo. Estarei bem do lado de fora. Se algo acontecer, entrarei imediatamente. Arya assentiu, reprimindo o medo que se alojava em sua garganta. Ela olhou para Lorenzo e soube que poderia ser a última vez que o veria. Se isso não funcionar, Lorenzo se aproximou e acariciou seu rosto. Sua mão era quente e firme, e Arya se perguntou por que demorou tanto para perceber o quanto desejava seu toque. Vai funcionar, disse Lorenzo, sua voz baixando para um sussurro. Não vou perder você. Então ele se inclinou e beijou sua testa. Gentil, cuidadoso, uma promessa silenciosa. Quando ele se afastou, Arya viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. E ela soube que não importava o que acontecesse naquela noite, tudo entre eles havia mudado. Eles foram embora. O armazém ficava nos arredores de Manhattan, longe das luzes da cidade, engolido pela escuridão. Arya saiu do carro sozinha, ou pelo menos parecia sozinha. Ela sabia que Lorenzo e sua equipe estavam em algum lugar nas sombras, observando cada movimento seu, mas ela não podia vê-los, e isso fazia seu coração bater forte dentro do peito. Ela empurrou a porta de metal enferrujada e entrou. Lá dentro, estava escuro, o ar úmido e frio. Uma única lâmpada pendia no meio do armazém, lançando uma luz amarela fraca. E sob essa luz, Arya viu Zoe. Sua amiga estava sentada em uma cadeira de madeira, com as mãos amarradas atrás das costas e fita adesiva sobre a boca. Quando Zoe viu Arya, seus olhos se arregalaram. Alívio e terror se misturavam.
Ela tentou dizer algo através da fita, mas só conseguiu emitir sons abafados. Sons entrecortados saíam de sua boca. Arya queria correr para ela imediatamente, mas sabia que não podia. Ainda não. Eu sabia que você viria. A voz veio da escuridão, e Arya sentiu o sangue em suas veias se transformar em gelo. Dererick deu um passo à frente com um sorriso louco nos lábios. Ele usava uma camisa branca e calças pretas, ainda elegante como sempre, como se não tivesse acabado de sequestrar uma mulher inocente. Como se ele não fosse o demônio com quem Arya havia vivido por 3 anos. Eu sabia que você viria, disse Dererick, circulando Arya como um predador. Você é sempre muito fraca, muito fácil de manipular. É isso que eu amo em você. Arya ficou parada, forçando sua respiração sob controle. Ela podia sentir o dispositivo de gravação contra sua pele, capturando cada palavra que Dererick dizia. Continue falando, ela pensou. Deixe o mundo inteiro ouvir quem você realmente é. Você acha que pode me deixar? Continuou Dererick, sua voz passando de doce para cruel. Você me pertence, Arya. Você sempre pertencerá a mim. Você não é nada sem mim. Uma órfã que ninguém ama. Sem família, sem dinheiro, sem futuro. Eu te dei tudo. Um lar, status, uma família, e você me retribui fugindo para aquele bastardo da máfia. Ele parou na frente dela, seus olhos brilhando de loucura. Você acha que ele te ama? Ele só está te usando, assim como todos os outros. Ninguém realmente te ama, Arya. Só eu. Só eu consigo te aturar. Arya ouviu essas palavras. Palavras que 3 anos atrás a fizeram chorar. Palavras que 2 anos atrás a fizeram acreditar que ela não valia nada. Palavras que 1 ano atrás a fizeram pensar que ela merecia ser agredida. Mas agora elas não tinham mais poder. Ela ouviu Lorenzo dizer que ela era importante para ele. Ela sentiu o beijo em sua testa, gentil e cheio de promessas. Ela aprendeu a se manter ereta, a se defender, a lutar. Ela não era mais a garota fraca que era há 3 anos. Eu não pertenço a ninguém, disse Arya, com uma voz tão firme que até ela mesma se surpreendeu. E muito menos a você. Dererick ficou parado por um segundo. Ele não estava acostumado a Arya responder. Não estava acostumado a ela olhar nos seus olhos sem tremer. Então a fúria explodiu em seu olhar, e sua mão se moveu instintivamente, mirando a bochecha dela. O tapa que ele deu centenas de vezes ao longo de 3 anos. Mas desta vez foi diferente. Arya bloqueou. Ela levantou o braço bem a tempo e segurou o pulso dele, exatamente como Lorenzo havia lhe ensinado. O impacto ainda doía, mas ela não caiu. Ela permaneceu de pé. Ela manteve os olhos em Derek. Ela sorriu. Você não me assusta mais. Derek ficou parado ali com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que acabara de acontecer. Pela primeira vez em 3 anos, Arya não recuou diante dele. Pela primeira vez, ela se manteve firme e o encarou como igual, e Derek não sabia o que fazer com isso. Naquele momento, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Lorenzo entrou primeiro, com Enzo e sua equipe logo atrás dele. Lanternas varriam o espaço, cortando a escuridão. Derek se virou para correr, mas Enzo já estava lá, bloqueando seu caminho. Um soco no estômago derrubou Derek. Um chute na perna o jogou no chão. Antes que Derek pudesse reagir, ele foi imobilizado, com os braços torcidos atrás das costas. Arya não assistiu. Ela correu para Zoe com as mãos trêmulas enquanto desamarrava as cordas e tirava a fita adesiva. Zoe começou a soluçar e jogou os braços ao redor de Arya no momento em que suas mãos ficaram livres. Eu estava com tanto medo, disse Zoe, sufocada. Achei que ele fosse me matar. Achei que você não fosse vir. Acabou, disse Arya, abraçando-a com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não pode mais nos machucar. Você acha que acabou? Gritou a voz de Derek, enlouquecida e cheia de ódio. Ele estava de joelhos no chão, segurado com força por Enzo, mas ainda sorria. Minha família não vai deixar você escapar impune. Você não sabe quem eu sou. Você não conhece o poder da família Thornton. Lorenzo deu um passo à frente e ficou na frente de Derek, olhando para ele com olhos frios como gelo. Sua família estará ocupada demais se salvando, disse Lorenzo com voz calma. Quando todas as evidências do que você fez vierem a público, abuso, suborno, intimidação de testemunhas, o vídeo falso, sequestro. Você acha que seus pais vão sacrificar a reputação deles para salvar você? Naquele momento, sirenes da polícia soaram lá fora, rasgando a noite. Arya segurou Zoe com mais força, viu Derek sendo levado e, pela primeira vez em 3 anos, sentiu-se livre.
A polícia invadiu o armazém poucos minutos depois das sirenes. Lorenzo os avisou com antecedência, dando o endereço exato e o horário exato. Tudo aconteceu exatamente como planejado. E não era só a polícia. Atrás deles, Aria viu os flashes das câmeras, os equipamentos de vídeo e os repórteres se aglomerando para capturar cada segundo. Lorenzo havia convidado a mídia. Ele queria que o mundo inteiro testemunhasse. Derek foi formalmente algemado, mas isso foi apenas o começo. Ali mesmo, na cena do crime, na frente da polícia e de dezenas de câmeras, Lorenzo divulgou tudo. Victoria, sua advogada, deu um passo à frente com uma pasta grossa. Ela leu cada acusação em voz alta, cada prova, sem deixar nada de fora. O vídeo deepfake que Derek havia espalhado online era falso. As provas mostravam que Derek o havia encomendado pessoalmente à Syntax, empresa da qual ele era acionista. E-mails, registros de transferências, tudo foi exibido em uma tela grande que a equipe de Lorenzo já havia montado. Os 3 anos de abuso, fotografias dos ferimentos de Aria, hematomas escuros espalhados por sua pele, costelas quebradas, um lábio inchado, pulsos enegrecidos por hematomas. Relatórios médicos do hospital que a família de Derek pagou para silenciar. As mensagens ameaçadoras que Derek enviou a Aria durante meses. Palavras cheias de veneno, controle e promessas de matá-la se ela ousasse ir embora. Subornos pagos ao hospital para enterrar o incidente em que as costelas de Aria foram quebradas 2 anos antes. O nome do médico, a quantia, as datas, tudo registrado em detalhes claros. E agora, o sequestro de Zoe Parker. Mais uma acusação, mais uma prova. Derek ficou ali com as mãos algemadas atrás das costas, o rosto branco como papel. Ele viu seu império de mentiras desmoronar diante de seus olhos, pedaço por pedaço, sem poder fazer nada para impedir. Puxou tudo o que ele tentou esconder. Todos os crimes que ele acreditava que nunca seriam descobertos estavam agora expostos para o mundo inteiro ver. Um carro de luxo parou em frente ao armazém. Os pais de Derek saíram. Os advogados mais poderosos de Nova York, aqueles que protegeram seu filho por anos. Mas desta vez foi diferente. As provas eram muitas, muito claras, muito públicas. Eles não podiam fazer nada. Ficaram ali com os rostos sérios, observando em silêncio seu filho ser levado embora. Nenhuma palavra em defesa, nenhum gesto de interferência. Eles sabiam que a batalha estava perdida antes mesmo de começar. "Você vai se arrepender disso", gritou Derek enquanto a polícia o arrastava para o carro. "Juro que você vai se arrepender disso, Aria. Isso não acabou." Aria olhou para ele. O homem que uma vez a aterrorizou tanto que ela mal ousava respirar. O homem que controlava cada canto de sua vida. O homem que a fez acreditar que ela era inútil, que merecia ser agredida, que ninguém jamais a amaria, exceto ele. Ela não falou nada. Não precisava. Ela apenas ficou ali, com a coluna reta, o queixo erguido, e olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto nela antes. O olhar de alguém que tinha vencido. "Você perdeu." A mídia se voltou para Lorenzo. Dezenas de perguntas foram gritadas ao mesmo tempo. "Dom Castellano, você pode nos contar sobre seu relacionamento com a senhorita Mitchell? Por que você decidiu divulgar essas provas? Você tem algum comentário sobre as alegações de que você é um chefe da máfia?" Lorenzo não respondeu. Ele apenas colocou a mão nas costas de Aria, gentil, mas firme, e a guiou através da multidão. Enzo se adiantou para abrir caminho. Zoe ficou logo atrás. Eles entraram no carro e foram embora, deixando Derek, seus pais e os escombros de seu império para trás. Pela primeira vez em 3 anos, Aria foi embora sem olhar para trás. Alguns dias se passaram. A tempestade começou a se acalmar. Derek Thornton estava sentado em uma prisão provisória aguardando julgamento. A lista de acusações contra ele era tão longa que seu advogado teve que pedir mais tempo para preparar a defesa. Sequestro, abuso, assédio, distribuição de conteúdo fabricado, suborno, intimidação de testemunhas. Cada acusação era mais um tijolo na parede da prisão que ele enfrentaria nos próximos anos. A família Thornton, os poderosos advogados que antes acreditavam que podiam comprar todo o sistema judiciário, cortaram publicamente os laços com Derek. Eles emitiram uma declaração à imprensa condenando as ações do filho, alegando que não sabiam nada sobre os crimes que ele havia cometido. Qualquer coisa para salvar o que restava do nome da família. Derek estava sozinho agora. Da mesma forma que Aria esteve sozinha por 3 anos. A mídia mudou a maneira como via Aria. De mulher misteriosa que vivia com um chefe da máfia,
Ela se tornou uma sobrevivente corajosa, uma vítima de abuso que se levantou e exigiu justiça. Artigos elogiando sua coragem apareceram em todos os lugares. O vídeo falso foi retirado do ar, e as pessoas que o compartilharam agora estavam se desculpando. Zoe estava em casa, segura. Ela mandava mensagens para a Arya todos os dias, às vezes apenas um emoji de coração, às vezes uma longa mensagem sobre seu dia. A amizade delas permaneceu firme, ainda mais forte depois de tudo o que haviam passado juntas. Tudo havia acabado. Arya estava no quarto da cobertura, olhando para a mala arrumada e esperando na cama. Ela poderia partir agora, segura, livre, recomeçar em um lugar novo, um lugar onde ninguém conhecesse seu nome, um lugar onde pudesse construir uma vida do zero. Não havia mais nada que aprendesse ali. Passos atrás dela, Arya se virou e viu Lorenzo na porta. Seu olhar pousou na mala. Ela esperou que ele dissesse algo, que pedisse para ela ficar, que implorasse, que a convencesse. Mas ele não disse nada. Você pode ir para onde quiser, disse Lorenzo com a voz calma, mas com algo tremendo por baixo. Vou garantir que você esteja segura onde quer que esteja. Arya olhou para ele, depois para a mala e depois de volta para ele. Ela passou a vida inteira fugindo. Fugiu do orfanato assim que completou 18 anos. Fugiu da solidão para os braços de Derek. Fugiu de Derek naquela noite chuvosa. Quando ela iria parar de fugir? E se eu quiser ficar? Perguntou Arya, com a voz suave como um sopro. Lorenzo ficou imóvel. Ela podia ver que ele não ousava acreditar no que acabara de ouvir, como se ela tivesse falado em uma língua que ele não entendia. E se eu quiser ficar aqui? Arya deu um passo à frente. Com você. Lorenzo ficou imóvel. Então ele se moveu lentamente em direção a ela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele se aproximasse muito rápido. Ele parou na frente dela, levantou a mão e então congelou no meio do movimento, como se não ousasse tocá-la. Tem certeza? Sua voz ficou áspera. Minha vida é perigosa. Eu sou um homem perigoso. Você merece mais do que isso. Arya pegou a mão dele e a colocou em sua bochecha. Sua pele estava quente sob a palma da mão dele, e ela sentiu ele tremer com o contato. Nunca tive tanta certeza de nada. Eles ficaram ali, frente a frente, na sala silenciosa. Não havia mais barreiras entre eles, nenhum inimigo à espreita lá fora, nenhuma razão para manter a distância, apenas o som de sua respiração e o pequeno espaço que os separava. A mão de Lorenzo ainda estava na bochecha de Arya, quente e trêmula. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu tudo o que ele escondera todo esse tempo. Medo, saudade e amor. O tipo de amor que ele não sabia como lidar. Não sei como amar alguém da maneira certa, disse Lorenzo com a voz baixa e cheia de dor. Ele olhou para baixo como se estivesse confessando um pecado. Só sei proteger, controlar, possuir. Foi assim que fui criado. Foi assim que aprendi a sobreviver neste mundo. Ele parou e respirou fundo. Construí muros ao meu redor depois que meu pai morreu. Ninguém tinha permissão para entrar. Ninguém podia se aproximar o suficiente para me magoar. Eu achava que isso era força. Achava que era a única maneira de permanecer vivo. Lorenzo ergueu o olhar para ela. E naqueles olhos cinzentos, Arya viu uma verdade crua que ele nunca havia mostrado a ninguém. Mas você me faz querer ser diferente. Você me faz querer derrubar essas barreiras. Você me faz querer aprender a amar sem magoar. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que já enfrentei. Arya sentiu sua garganta apertar. Ela o compreendia. Ela compreendia aquele medo porque o carregava em seu próprio coração desde que sua aprovação começou. Eu tenho medo do amor há tanto tempo, disse ela com a voz trêmula. Derek me fez acreditar que amor significava dor, medo, perder a mim mesma, tornar-me a sombra de outra pessoa. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas ela não se preocupou em enxugá-las. Eu pensei que nunca mais confiaria em ninguém. Pensei que viveria minha vida inteira com medo, fugindo de qualquer um que tentasse se aproximar. Ela se aproximou de Lorenzo, perto o suficiente para sentir sua respiração em seus lábios. Mas com você, eu não tenho medo. Só tenho medo de uma coisa. Do quê? Lorenzo perguntou, sua voz reduzida a um sussurro. Perder você? Lorenzo respirou fundo, como se as palavras dela tivessem atingido seu peito. Ela podia vê-lo tentando conter o que surgia dentro dele, tentando se manter firme, tentando não se desmoronar. Ele levantou a mão e acariciou sua bochecha, gentil, como se temesse que ela se quebrasse sob seu toque. Você não sabe o que está dizendo. Sua voz tremia. Eu sou da máfia, Arya. Minha vida é perigosa. Cada dia pode ser o último. Você merece mais do que isso. Você merece uma vida normal,
segura com um homem normal, não comigo. Nunca deveria ser comigo. Você merece escolher. Arya o interrompeu, sua voz firme mesmo com as lágrimas caindo. E eu escolho você. Silêncio. Lorenzo olhou para ela como se procurasse hesitação. Medo. Qualquer coisa que provasse que ela não estava realmente certa. Mas ele não encontrou nada. Apenas determinação. Apenas amor. Ele segurou o olhar dela uma última vez, como se lhe desse uma última chance de mudar de ideia. Então ele se abaixou e a beijou. O beijo não foi gentil. Não foi cuidadoso. Não foi hesitante como um primeiro beijo. Estava cheio de dor. Cheio de fome. Cheio de tudo o que eles vinham reprimindo por tanto tempo. Dizia o que as palavras não conseguiam. Eu preciso de você. Eu quero você. Eu te amo. E nunca vou te deixar ir. Arya retribuiu o beijo, seus braços deslizando em torno do pescoço dele, puxando-o para mais perto. Ela sentiu todas as emoções dele através daquele beijo e se entregou a ele em troca. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Testa com testa, nariz com nariz, suas respirações se misturando. Lorenzo sussurrou em italiano, sua voz áspera de emoção. Eu te amo, minha alma. Arya não entendia italiano, mas não precisava. Ela entendeu o significado em seus olhos. Ela entendeu na maneira como ele a abraçava, na maneira como ele a beijava, na maneira como ele tremia quando a tocava. Eu também te amo, ela sussurrou de volta. E pela primeira vez na vida, nenhum dos dois estava sozinho. Algumas semanas se passaram. A vida de Arya havia mudado completamente. Ela voltou a trabalhar como enfermeira em um hospital em Manhattan, o emprego que amava, o emprego que Derrick a forçou a abandonar. Todas as manhãs, ela acordava, vestia seu uniforme e ia trabalhar como qualquer outra pessoa comum. Mas ela não era mais a garota frágil que era há 3 anos. Ela estava mais forte, mais confiante e sabia que merecia ser feliz. Ela ainda morava com Lorenzo, mas agora tudo era diferente. Ela não era mais alguém que precisava ser protegida. Não era mais uma hóspede escondida dentro daquela luxuosa cobertura. Ela era sua parceira, a pessoa com quem ele voltava para casa todas as noites, a pessoa que ele amava. A vida deles entrou em um novo ritmo. Arya trabalhava durante o dia. Lorenzo cuidava de seus negócios. Eles se encontravam todas as noites, jantavam juntos e conversavam sobre as coisas mais comuns. Às vezes, era sobre os pacientes de Arya. Às vezes, era sobre o trabalho de Lorenzo, pelo menos as partes que ele podia compartilhar. Às vezes, eles simplesmente ficavam sentados em silêncio, um ao lado do outro. E isso também era suficiente. Certa manhã, Arya entrou na cozinha e parou de repente ao ver algo que a fez hesitar. Lorenzo Castellano, o chefe da máfia mais temido de Nova York, estava parado no meio da cozinha, com uma expressão perplexa. Havia leite derramado sobre a bancada. O café havia transbordado da xícara e ele segurava um pano de prato, sem saber por onde começar. Arya riu. O som ecoou pela cobertura, um riso que ela havia esquecido há muito tempo. Lorenzo olhou para ela, levantando uma sobrancelha. Você está rindo de mim? Estou rindo porque estou feliz, disse Arya, enquanto se aproximava para ajudá-lo a limpar. E Lorenzo sorriu, não o sorriso frio que ele dava ao mundo exterior, mas um sorriso verdadeiro, um sorriso destinado apenas a ela. Um sorriso que fez seus olhos cinzentos brilharem como a luz do sol rompendo as nuvens. A porta se abriu e Gianna entrou. Ela os viu parados no meio da bagunça. Lorenzo tentava limpar o leite enquanto Arya ria, e ela parou na porta. Quem diria que Dom Castellano poderia se apaixonar? Gianna provocou, seus olhos brilhando com malícia. O mundo deve estar acabando. Lorenzo lançou um olhar de advertência para a irmã, mas não havia a frieza de sempre, apenas o calor da família. O momento se dissipou quando Enzo entrou, com uma expressão séria. O ar na sala mudou instantaneamente. Lorenzo se endireitou, a suavidade desaparecendo, substituída pelo Castellano que toda Nova York temia. Chefe, disse Enzo, entregando um arquivo a Lorenzo. Há um problema. Lorenzo abriu o arquivo e Arya viu seus olhos escurecerem. O que é? Ela perguntou, seu coração começando a acelerar. Lorenzo olhou para ela, depois voltou a olhar para o arquivo. Derrick não estava agindo sozinho, ele disse, sua voz ficando mais baixa. Alguém mais importante estava por trás disso. Alguém financiou a empresa de deepfake. Alguém o ajudou a rastreá-la. Alguém forneceu informações sobre onde você estava escondida. Arya sentiu seu sangue gelar. Ela pensava que tudo tinha acabado. Pensava que o pesadelo tinha passado, mas parecia que a escuridão ainda estava à espreita em algum lugar lá fora. Quem? Perguntou ela. Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele olhou para o arquivo, onde um nome estava circulado em vermelho.
Alguém com poder, com dinheiro, com motivo, uma nova ameaça. A história não tinha acabado. Arya se aproximou de Lorenzo e pegou sua mão. Vamos enfrentar isso juntos, disse ela, com voz firme. Lorenzo olhou para ela e ela viu surpresa em seus olhos, depois gratidão, depois amor. Ele beijou sua testa. Juntos, sempre. Então ele fechou o arquivo e o colocou de lado. Mas hoje vamos descansar. Amanhã virá quando vier. Arya se inclinou em seu ombro e olhou pela janela, onde a luz do sol invadia a cobertura. A tempestade pode vir, mas eu não tenho mais medo, porque desta vez não estou sozinha. Mesmo que a escuridão estivesse observando de algum lugar, Arya tinha certeza de uma coisa. Ela havia encontrado seu lar. Não era esta cobertura luxuosa. Não era um endereço ou 4 paredes, mas os braços do homem que abriu a porta de um armário em uma noite chuvosa e mudou sua vida para sempre. Seu lar era onde quer que Lorenzo estivesse. E não importava o que acontecesse, ela nunca mais fugiria. Ela ficaria e lutaria. Ao lado do homem que amava, ao lado do homem que lhe ensinou que ela merecia ser amada, ao lado do homem que provou que, às vezes, a pessoa mais perigosa na sala é aquela disposta a queimar o mundo inteiro apenas para mantê-la segura. A história de Arya e Lorenzo para por aqui por enquanto, mas sua jornada ainda continua. Através desta história, aprendemos que mesmo quando a vida nos empurra para os lugares mais sombrios, mesmo quando fomos magoados além do que parece suportável, ainda há esperança. Ainda há uma chance de nos levantarmos, de nos reencontrarmos, de amar e ser amados. Arya nos mostrou que força não significa que você nunca cai. Significa que você sempre se levanta após cada tropeço. E às vezes o amor verdadeiro vem dos lugares que menos esperamos. Se esta história tocou seu coração, se você acompanhou Arya através da tensão, da dor e da felicidade, por favor, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal para não perder as histórias mais emocionantes de cada dia. Compartilhe este vídeo com amigos que amam histórias românticas para que possamos espalhar histórias significativas juntos. Como esta história fez você se sentir? Você já viveu ou testemunhou algo semelhante em sua própria vida? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Queremos muito ouvir sua opinião. Obrigado por ficar conosco durante toda a história. Desejamos a você e sua família muita saúde e uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.